A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando nosso culto semanal, acompanhando os vídeos em que nós trazemos uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje, mais uma vez, temos uma mensagem da parte de Deus e hoje é: os seus frutos são colheita da sua plantação. Ou os seus frutos são colheita das suas escolhas. Então, cuidado no que escolhe hoje. E a gente vai falar a respeito disso baseado na palavra de Deus. Então, fica comigo aí, você vai entender o quanto a palavra de Deus deixa claro em relação a este assunto. Então vamos orar, como sempre fazemos, para iniciarmos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui, podendo compartilhar a Tua palavra, a Tua mensagem, aquela que puseste no meu coração, Deus, eu poder espalhá-la para o mundo. E que o Senhor abençoe e ajude aqueles que cooperam, colaboram, curtindo, comentando, compartilhando, visto que Tu sabes, ó Deus, o algoritmo cobra isso de nós, que haja interação. Que o Senhor abençoe todas as vidas que assistirem este vídeo, que o Senhor abençoe suas famílias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, vamos meditar na palavra de Deus e hoje falando justamente sobre os frutos são escolha, os frutos são a consequência das nossas escolhas, ok? Eu tenho alguns exemplos bíblicos para que você compreenda bem esse contexto daquilo que eu estou querendo trazer como mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar contigo, é justamente a consequência das nossas escolhas. E aí eu poderia começar lá de trás, né? A gente poderia começar com Noé, por exemplo, foi um homem que viveu em um tempo muito semelhante ao nosso, um tempo em que as pessoas estavam cada dia piorando, e a gente percebe muito isso nos dias atuais. As pessoas têm menos amor, as pessoas têm menos interação com o próximo, as tecnologias estão tomando o lugar dessa interação pessoal. E na época não tinha tecnologia, claro, mas de certa forma tinha esse afastamento humano, né? As pessoas eram muito mais egoístas naquele exato momento, de tal ponto de desagradar a Deus. E aí Deus vai e convida Noé para fazer um barco, para fazer a arca. E aí dá o projeto a Noé. As escolhas de Noé naquele exato momento eram o seguinte: ou eu pego esse projeto e coloco para frente, faço acontecer e depois desfruto disso, ou vou viver igual os demais, o resto das pessoas, o todo mundo faz, ok? Então, Noé decidiu ir na contramão do todo mundo faz. Noé decidiu obedecer a Deus no sentido de ir em encontro ao projeto, ainda que contrário a tudo o que se pensava na época. Até porque, até o exato momento de Noé, não se chovia, não caía água do céu. Deus regava as plantas com o vapor que subia da terra. Então, era impossível aos olhos daquela sociedade, aos olhos daquelas pessoas que viviam naquele momento, naquele contexto, de imaginar uma chuva caindo do céu. Era impossível. E aí Noé decidiu partir para este projeto e aí executou o projeto. E aí o que é interessante é que as pessoas acham que ele simplesmente chamou a família e começou a construir o barco ali e tudo certo. Gente, nós estamos falando em uma embarcação que só o Titanic veio ser semelhante à Arca de Noé. Então imagine o percurso de tempo que nós tivemos de história, de civilizações, para poder ter uma embarcação do tamanho da que Noé ele executou. Então não pense que Noé executou sozinho com seus filhos. Noé teve contratações a serem feitas e muita gente trabalhou naquela embarcação, mas muita gente mesmo.
muita gente mesmo. Estudiosos dizem que em torno de 20 mil pessoas trabalharam naquela embarcação para que pudesse, em 100 anos, entregar aquela embarcação prontinha. Então, só para você ter ideia, o tamanho dessa embarcação, o tamanho desse projeto. Além de ter um projeto, além de decidir participar do projeto, de executar o projeto, ainda ter que influenciar trabalhadores a trabalharem neste projeto, trabalhadores que trabalharam neste projeto, mas ao mesmo tempo não embarcaram nele. Vê que coisa interessante. Então, nós observamos que a vida de Noé ela não é diferente da nossa, num contexto geral. Ela é muito semelhante, muito parecida. E aí Noé desfrutou daquilo que ele escolheu, que foi difícil, que foi complexo, que foi complicado para a sua vida, visto que ele estava indo na contramão daquela sociedade. Mas Noé entrou na embarcação e ele viu a água caindo do céu, o dilúvio caiu do céu e Noé passou ali 13 meses dentro daquela embarcação até que pudesse sair dali e ser o pai de uma nova civilização. Então, só para você ter ideia, a consequência da escolha, o fruto que Noé escolheu, disse respeito ou diz respeito à sua escolha. Ele foi pai de uma nova geração, visto que ele aceitou ir na contramão daquela determinada geração que ele estava. Então o fruto foi simplesmente consequência daquilo que ele havia plantado. Quando nós pulamos um pouco mais adiante, que nós olhamos, por exemplo, para a vida de Jacó, Jacó é um menino que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Eles eram gêmeos, mas ele nasce depois, ele sai depois da barriga da mãe, e por este motivo ele não era o primogênito. Mas ele saiu ali agarrado na vontade de ser o primogênito. E aí a vida deles foi acontecendo a tal ponto que ele teve a oportunidade de comprar a sua primogenitura. E aí ele comprou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O seu irmão não deu valor, o seu irmão não fazia caso de ser primogênito e simplesmente trocou pelo prato de lentilhas. Talvez ele achasse que o seu pai não daria, né? Talvez ele achasse que o seu pai não daria essa primogenitura a Jacó. Mas Jacó fez um investimento ali. Ele desejava ser o primogênito e fez o seu investimento. Ele foi, ainda que contrário àquilo que Esaú poderia pensar. Mas ele investiu ali. Ele foi no risco, né? Quer trocar? Vamos trocar. Eu assumo o risco. E na hora de receber a bênção, o que é que acontece? Ele recebe. Ele recebe. Teve consequências? Claro que teve consequências. Porque a partir do momento que ele foi abençoado, o seu irmão enlouqueceu. E queria pegá-lo a qualquer custo para matá-lo. E aí ele precisou sair correndo da sua terra e ir morar na terra do seu tio, que a posteriori pôde se tornar o seu sogro. Mas o que é interessante dessa questão do fruto de colheita de Jacó, de ser o primogênito, foi justamente por conta das suas escolhas. Ele escolheu comprar, ele escolheu acreditar, ele escolheu ir contrário àquilo que talvez Esaú pensasse. Que o seu pai Isaac não daria a bênção da primogenitura, mas deu. E aí ele sofreu as consequências de ser o primogênito. Ele precisou se afastar da sua família e amadurecer em uma terra estranha, ser enganado diversas vezes pelo seu sogro, porque fazia trocas ali de pagamento, todas as vezes que percebia que Jacó estava ganhando mais. Mas o ganhar mais fazia parte daquilo que ele havia escolhido anteriormente, que tinha sido a primogenitura. Então Jacó estava colhendo das suas escolhas. Ele escolheu o seu primogênito, fez o que pôde para ser o primogênito e desfrutou da primogenitura. É tanto que ele foi extremamente abençoado, ainda que em terra estranha.
E ainda mais, ele pôde voltar para sua terra, cheio de bens, e presentear o seu irmão. E não apenas isso, mas ele ser o pai da nação de Israel, que é a terra santa, que é o povo escolhido de Deus. Ele pôde ser a passagem entre Abraão, Isaque e Jacó, que o próprio Senhor mudou-lhe o nome para Israel. Então ele pôde ser o pai daquela nação por conta das suas escolhas. Quando nós observamos essas questões de escolhas, nós temos diversas coisas que nós poderíamos aqui estar mencionando acerca das escolhas que fazemos. Nós poderíamos estar trazendo inúmeras aplicações acerca destas escolhas. E claro, eu vou falar da maior de todas as escolhas, mas fica comigo aí que eu quero trazer só mais um exemplo. Davi, ele sofreu algo diferente dos outros que até então eu mencionei. Davi, em vez de ele escolher, ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Ele estava lá tomando conta das coisas do seu pai e o profeta mandou chamar e ungiu ele rei em Israel. Mas dentro dessa escolha de Deus em relação a ele ser rei, claro, teve o seu posicionamento, teve a sua postura, teve a sua mentalidade focada naquilo que Deus havia lhe chamado para fazer. Então, veja que Davi, por mais que não tenha sido ele que escolheu ser rei, mas sim Deus, ele acreditou no que Deus escolheu, ele subiu na carruagem real que Deus havia preparado para ele e ele foi em busca justamente da promessa. Porque se Deus tinha chamado, se Deus tinha colocado ele na carruagem e tinha dito a ele, vai, ele simplesmente acreditando, ele foi. E aí Davi passa a ser um exemplo bem diferente dos demais, visto que ele que não foi quem escolheu, mas sim Deus que escolheu ele. Mas veja que a postura de Davi, a postura da vida que Davi mostra é justamente a postura de um rei. Ele simplesmente aceita aquilo que Deus tem para ele. Ele simplesmente se posiciona no lugar em que Deus quer que ele esteja. E aí talvez você pense que a vida de Davi foi fácil, porque Deus escolheu. Mas lembre-se que quando Davi foi escolhido, ele tinha 15 anos. E quando ele assumiu o trono, ele tinha 33. Então veja que foi um período de 18 anos para que Davi pudesse se assentar no trono de Israel. Em Jerusalém, ele pudesse ser ungido rei em Jerusalém. Visto que ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na casa de seu pai, ele foi ungido em Edom, em uma parte de Israel, e posteriormente foi ungido rei em Israel, em Jerusalém, que é a cidade central, é a cidade santa, que é chamado também de a cidade do rei Davi. Então veja que coisa interessante. Davi, ele se portou, ele se posicionou, ele escolheu estar naquela escolha de Deus. E aí Davi chega como um exemplo diferente dos outros, mas que as suas escolhas coadunavam, se uniam àquilo que Deus queria dele. E aí ele termina colhendo o fruto de ser rei, de ser o herói da sua nação, de ser um homem respeitado, de ser um homem querido pelo seu povo, por conta do seu posicionamento. E aí nós podemos trazer algo muito especial para hoje, para este vídeo. E aí eu acredito que por conta deste fato é necessário que você compartilhe. É necessário que você leve esta mensagem para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Justamente porque as nossas escolhas
refletem os frutos que vamos colher. E qual é o fruto central das nossas vidas? Qual seria o maior fruto que poderíamos colher? O maior fruto é a salvação das nossas vidas, a salvação da nossa alma, é poder ter a certeza de que vamos morar com o Senhor. E claro que para fazermos esta escolha, teremos que decidir ir na contramão deste mundo, ir na contramão do que estão fazendo e na contramão do comportamento da sociedade atual. E aí você me pergunta, mas pastor Cleiton, como é que eu posso fazer essa escolha e como é que eu posso me portar? É simples. É simples. Você olha para João 3,16 e vê Jesus dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. E aí você pode dizer assim, mas eu creio. Que legal, que bom. Mas lembre-se que apenas crer não é o crer de verdade. Não é o crer que Jesus está falando aí. Quer ver por que não? Porque ele disse que aqueles que estão em trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Opa! Tem um atenuante aí. Tem um chamado de atenção. Não é só dizer que creio. É me comportar como quem creio. É decisão. Lembre-se, todos os exemplos que eu dei aqui, eles tiveram que se comportar, eles tiveram que agir, eles tiveram que se posicionar diante das suas escolhas. Ainda que os problemas viessem para as suas vidas. Nós podemos ver aqui um comentário acerca de Jacó, que teve que sair corrido da sua terra, porque senão iria ser morto. Pense bem. As escolhas, elas dizem respeito ao nosso comportamento, à nossa forma de vida, como pensamos, como agimos, como falamos. Então é justamente sobre isso que eu quero encerrar essa mensagem falando para você. É que para você desfrutar do fruto de sentar na mesa com o Rei, com Deus, o Todo-Poderoso, você precisa fazer escolhas hoje. Você precisa se posicionar hoje. Você precisa estar na direção hoje. É hoje que começa. É hoje que ele te chama. Não é amanhã, é talvez ele me chame. Ele está te chamando hoje. É hoje, através desse vídeo. Se em algum momento você não deu por conta que ele te chamou, e claro, ele já te chamou em outras vezes, em outros momentos, e você não deu por conta disso, eu quero chamar a sua atenção porque é hoje, é agora, nesse exato momento em que você assiste esse pastor aqui, esse simples pastor, trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida. É hoje que Deus está te chamando. É hoje que Ele está dizendo a você, olha, você precisa se posicionar. Porque o que eu quero para você é o melhor. Então, se Deus quer o melhor para você, Ele precisa que você dê o seu passo, faça a sua parte. E é justamente as questões que parecem muito com Davi. Davi passou 18 anos para se assentar no trono, mas Davi foi perseguido. Davi teve que enfrentar gigante. Davi teve que enfrentar problemas. Davi teve que se fazer de doido em certo momento. Davi teve que fazer escolhas, decisões difíceis. Mas ele caminhou como quem queria realmente ser rei em Jerusalém. E é justamente esse o comportamento que Jesus traz na sua simples palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se as tuas más obras estão sendo condenadas e você não está gostando, é problema seu. Porque se você quer morar no céu, se você quer morar com Deus, você tem que entender que esse crer faz parte de você estar na luz. E se você está na luz, você não pratica más obras.
Você não se prostitui, você não rouba, você não trata mal o seu irmão, você não pensa mal do próximo. Simples assim. Então imagine que se você quer colher frutos de arrependimento, você quer colher frutos de se assentar na mesa com o Rei, o Todo-Poderoso, lembre-se que faz parte da sua plantação hoje. Faz parte das suas escolhas hoje. Faz parte das suas decisões hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje que Deus me trouxe aqui através desse vídeo. Eu não sei se é no mesmo dia que eu estou postando este vídeo que você está assistindo, ou 5 anos, 10 anos, 20 anos depois, eu não sei. Mas lembre-se, é hoje que Deus está falando contigo, porque este vídeo é moderno para qualquer época da história da humanidade. É hoje que Deus te chama e diz assim: filho, quer sentar comigo? Escolha estar na luz. Abandone qualquer obra das trevas, qualquer coisa que você faça que não condiz com as minhas escolhas, com a minha mentalidade, afaste-se disso e venha para perto de mim, porque eu tenho uma promessa de você se assentar comigo no trono. Então, se o fruto que você quer colher é vida eterna, é isso que você tem que plantar hoje. É essa escolha que você tem que tomar hoje. Hoje. Então eu venho aqui da parte de Deus para dizer para a sua vida: olha, presta atenção. Deus quer te salvar. Deus quer te dar vida eterna. Deus quer que você esteja com Ele em toda a eternidade. Então isso particularmente não beneficia pessoas assistirem o vídeo do pastor Cleiton, porque talvez seja muito pesado, porque ela precisa se afastar das coisas erradas. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu estou preocupado em levar a mensagem que Deus colocou no meu coração, e a mensagem que Deus colocou no meu coração é mensagem de vida. E essa mensagem de vida é justamente que com muito amor eu trago para você. Lembre-se, esse pastor aqui ama você e quer ver você morar com Deus. Não importa pensarmos em estereótipo. Não. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o que está aqui, aqui dentro. Que aqui dentro o Senhor sonda. Porque o fora pode enganar. O próprio Jesus disse: chegará dia em que muitos dirão: mas Senhor, nós curamos em teu nome. Mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor vai dizer assim: afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas não parecia. Mas nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. O fruto artificial parece natural, mas vai mordê-lo, vai prová-lo, e aí você vai ver se é igual. Ele parece, mas ele não é. Então cuidado com as aparências. Se preocupe com o que está aqui dentro, porque o que refletir aqui fora é mais tranquilo. Fora é manipulável, dentro tem que ser real, senão não funciona. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa plantar frutos de arrependimento hoje, porque se você plantar essa semente hoje, tenha certeza que o que você vai colher é vida eterna. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e lembre-se sempre, vem para Jesus, porque eu, pastor Cleiton, te deseja paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz do Senhor Jesus. Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem,
Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, canal Lendo Manual sempre tem mensagem nova de Deus para a tua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.